Cogos. Eu vivo na cidade de São Paulo, sou um paulistano, e nós estamos sendo acometidos por uma terrível ditadura, a pior da nossa história. O prefeito Bruno Covas é o inimigo número 2 dos paulistanos, perdendo apenas para o seu chefe, o tiranete João Dória, que eu não posso qualificar devidamente aqui, para não tomar outra ameaça de prisão. Mas o fato é que agora ele proibiu as pessoas de andar na rua. Ele chegou a bloquear as ruas e agora colocou um rodízio de carros. Um rodízio mais draconiano que vocês possam imaginar. O rodízio aqui começou com uma outra figura desprezível que agora já arde nas profundezas do inferno, chamado Celso Pitta. O Celso Pitta foi quem começou esta palhaçada de rodízio, um cerceamento do nosso direito de ir e vir, uma proibição das pessoas de usar os veículos que são propriedade privada dela, uma coisa ditatorial e totalitária que deveria ser imediatamente rechaçada, e o Bruno Covas está levando o rodízio aos píncaros do comunismo. Daqui a pouco vão proibir os carros totalmente. Sabe o que é interessante? Há uns tempos atrás houve uma carreata de Fora Dória e as ambulâncias se juntaram a nós. Os motoristas de ambulância também são Fora Dória, como qualquer pessoa decente, como qualquer pessoa com um pouco de decência é contra esse cara. Não existem pessoas decentes que não sejam contra o João Dória. E as ambulâncias, os motoristas de ambulância, como pessoas decentes e trabalhadoras que são, estavam conosco. E todos os canalhas mentirosos da imprensa marrom fotografaram as ambulâncias participando da carreata e disseram que a direita, os bolsonaristas e etc. estavam bloqueando a passagem da ambulância. Veja que baixeza, veja até que nível descem os esquerdistas, como Felipe Moura Brasil, um dos piores mentirosos esquerdopatas da imprensa brasileira. Então, a esquerda desceu a esse ponto. Disse que nós estávamos fechando as ambulâncias quando, na verdade, elas estavam conosco. E, por ironia do destino, quem é que impede as ambulâncias de circular logo depois? A esquerda inimiga de Jair Messias Bolsonaro, a esquerda inimiga do povo, a esquerda aliada da China, a esquerda defensora desta maldita quarentena, cujos perpetradores jamais verão a santa face de Deus, arderão para sempre no último dos infernos, certo? E quem os apoia também. Foi o Bruno Covas que mandou fechar as ruas da cidade de São Paulo na segunda-feira. E com isso, os médicos e as ambulâncias não puderam chegar aos hospitais e pessoas morreram. Isso é assassinato, isso tem que ser levado a julgamento. Infelizmente, no Brasil só dá cadeia, porque se dependesse de mim daria pena de morte, mas que seja cadeia. Que seja a pior cadeia. Que coloquem na cela dos piores bandidos e que o destino cuide disso. É isso que eu defendo que façam com esses caras. Agora veja que interessante, o Bruno Covas amplia o rodízio, placas pares não podem andar em dias pares, ímpares e nos dias ímpares. Resultado, as pessoas que precisam trabalhar, que precisam sobreviver, vão ser obrigadas a se apinhar ainda mais no transporte coletivo, que esse Bruno Covas ainda por cima cortou, obrigando as pessoas a ficar mais apinhadas no transporte coletivo, que antes você realmente olhar pra minha cara, vê se eu tenho cara de palhaço. Fala se esse sujeito, que eu não posso xingar devidamente aqui porque não existe liberdade de expressão no Brasil, fala se esse sujeito tá preocupado com a saúde do povo, ele se rejubila com a morte e o sofrimento dos inocentes. É isso que são os políticos. Como disse a grande filósofa Alice Teller, não adianta pedir por favor, implorar para a misericórdia dos políticos ou apelar para algum tipo de razão, de razoabilidade, porque não é isso que esses políticos de esquerda querem. A Alice Teller falou muito bem, eles querem o mal pelo mal, eles são inimigos declarados da população, são servos do diabo, e a única forma de lidar com eles é no combate, não é no convencimento. Grande Alice Teller. As pessoas vão ser obrigadas a se apinhar no transporte público, vão ser obrigadas a pegar carona, mas se o objetivo era o distanciamento social, como é que você vai proibir os carros de circular e obrigar os poucos carros que ainda circularem a pegar carona com mais gente dentro do carro, se expondo dentro de um ambiente fechado? Já está provado que o isolamento
aumentou a contaminação. Na Itália, 66% das pessoas que contraíram Covid-19 contraíram a doença no isolamento social, porque obviamente havia muitas pessoas confinadas respirando o mesmo ar, saudáveis, trancados com doentes, e a carga viral aumentando, como bem explicou Paulo Denchuk num artigo que ele publicou. Então, não é para salvar ninguém de pandemia que o Bruno Covas faz isso, é por pura maldade, é por pura vileza, é para nos pisar, é para tentar nos colocar de joelhos, quebrar a nossa moral, mas nós não vamos nos quebrar porque nós temos Deus do nosso lado, coisa que esses servos de Satanás não têm. Agora, a economia se esfacelando, esses sujeitos, João Agripino Dória, Bruno Covas, e todos os outros governadores do Brasil que estão contra Bolsonaro, agem a mando de Pequim, do Partido Comunista Chinês. Há provas, apesar de todas as mentiras aí que a esquerda conta, há provas cabais do envolvimento do governo do estado de São Paulo, do PSDB, com a China, através de empresas espúrias ligadas ao Partido Comunista Chinês, e nós temos que lembrar que não existe empresa privada na China. Todos esses empresários chineses são funcionários do Partido Comunista, eles estão comprando o mundo e nós temos que combatê-los, como o Donald Trump muito bem o fez. Ele quer vender, o João Dória quer vender o centro de São Paulo para os chineses. Ele já foi até a China negociar câmeras de reconhecimento facial para nos rastrear. O objetivo dele é impor uma ditadura aqui. E ele faz parte de negociatas com a China para comprar todos os nossos ativos a preço de banana, enquanto as ações das empresas caem. A China sempre comprou commodities, petróleo, os derivativos de petróleo, os contratos futuros atingiram um preço negativo, e a China é o único país do mundo que está se dando bem com todo o caos. Então eu peço a vocês que abram os olhos para os agentes da China, certo? O Bruno Covas cometeu um dos atos mais execráveis que alguém já cometeu na história da humanidade, ao deixar pessoas morrendo dentro das ambulâncias. E a esquerda falou que éramos nós, os direitistas, que havíamos feito isso. A esquerda é nojenta. A esquerda tem que ser eliminada da face da terra. Não tem que sobrar esquerda. A discussão tem que ser entre a extrema-direita e a extremíssima direita. É impressionante o que eles estão fazendo e o povo está aceitando. No momento em que a economia está se esfacelando, as pessoas precisam do carro. Agora, as ruas estão mais vazias. É uma economia de cemitério, para usar um termo do Adriano Benayon. Então, a única vantagem que poderia ser explorada é um trânsito menor, o que poderia fazer com que a economia se readaptasse plasticamente a distâncias maiores para o fornecimento de bens e serviços. Então era hora de ter uma economia mais voltada para o deslocamento por carro a longas distâncias, mas todas as vezes que a economia tenta escapar à tirania, tenta se readaptar para sobreviver, esses políticos, eu os amaldiçoo, em nome de Jesus eu amaldiçoo todos eles, estão tirando as únicas saídas, as únicas formas da economia continuar sobrevivendo. Às vezes as pessoas até dão uma volta de carro para tentar espairecer, para tentar aliviar um pouco o estresse de ficar trancado em casa. Agora até as ruas vão ser monitoradas, vai ser obrigatório usar máscara, então pelo menos as pessoas podiam pegar o seu carrinho e dar uma volta, talvez sair um pouco desse inferno que virou o município de São Paulo, nas garras pútridas e sanguinolentas desse moleque metido a prefeito, que é esse tal de Bruno Covas. Como é que ele me fecha as ruas, morrem pessoas nas ambulâncias e depois esse moleque, volta atrás. Seu moleque. Russell Kirk, que nenhuma dessa corja de esquerdalhas, de artistinhas, filhos da puta, que ficam falando fica em casa na TV, nunca nenhum deles ouviu falar em Russell Kirk, quanto mais ler os livros dele. Ele dizia que a prudência é a maior virtude de um governante, que o governante não deve governar querendo colocar fogo na sociedade e depois volta atrás, como um imperadorzinho fruto de incesto em Roma, que colocava fogo na cidade, um Nero. É na mão desses caras que nós estamos. Cadê a prudência? Esse moleque abre e fecha, fecha e abre. Buscando o quê? Baseado em mentiras, em falsa ciência, em medidas sem nenhuma evidência científica e completamente contrárias à ética, mesmo se houvesse evidência científica a favor.
porque mais uma vez nos lembra Russell Kirk. Os líderes naturais de uma sociedade devem buscar aquilo que é perene e que nos torna mais humanos, que nos planifica, e não soluções cômodas e revolucionárias como é do feitio da esquerda, simplesmente destruindo a economia, negligenciando por pura ideologia todos os aspectos da vida humana, enquanto mata um povo de fome e de desemprego, simplesmente porque lhes deu na telha. Enquanto médicos e cientistas do mundo inteiro questionam inclusive a eficácia epidemiológica desses lockdowns, eles não têm dúvida em piorar ainda mais, no momento em que a economia devia se recuperar de todas as formas possíveis. Eles falam em aumentar impostos, em aumentar a inflação, em proibir a circulação de carro. Eles querem nos dobrar, nos destruir. Chega, chega. Não é possível que vocês aceitem isso passivamente. Não é possível. Quantas pessoas estão sofrendo pela perda dos seus empregos? Vem falar em serviço essencial. Quem que um político, um vagabundo, parasita, ladrão, assaltante, falsificador de moeda, que é o que os governos fazem, assassinos, abortistas, patrocinadores de terrorismo internacional, quem que esses desgraçados e seus psicofantas pensam que é para dizer para um trabalhador honesto o que é um serviço essencial ou não? O serviço essencial é aquele que sustenta uma família. É do ponto de vista da oferta que nós olhamos. Se você tem uma loja de qualquer coisa, se você tem uma loja de ursinhos de pelúcia que seja, aquela venda de ursinho de pelúcia é essencial porque é o emprego honesto e digno de uma família de trabalhadores e de seus empregados, e isso basta. E nenhum político no universo tem o direito nem a moral de falar se isso é um serviço essencial ou não. Os políticos se queimem todos no inferno, esses esquerdistas, que é o lugar de vocês, entendeu? Vocês nunca vão ver a santa face de Deus. Malditos opressores. Eu amaldiçoo a vida de vocês todos do fundo da minha existência, pelo que vocês estão fazendo com o povo. Como que vocês vêm dizer para um trabalhador o que é um serviço essencial ou não? Vocês sabem o que cada pessoa passa? Vocês sabem o que uma pessoa passa sem poder ir num médico por alguma outra doença, que não seja o Covid-19? O que alguém que precisa de um encanador, de um eletricista, de uma bateria extra de celular, de um óculos, de uma prótese dentária, está passando com toda essa economia sendo destruída? Não sabem. Porque, como dizia Jane Jacobs, a subsidiariedade cristã consiste em que o poder seja exercido por aqueles que têm uma relação de proximidade com os seus súditos, com seus governados. Governanças locais, governanças privadas. Não um sujeito que nem humano consegue ser, desprovido de qualquer virtude humana, de qualquer caridade, e que senta nas suas mansões, nos seus palacetes, e esbravejam ordens absurdas, e que se os militares tiverem alguma decência, se os policiais tiverem alguma decência, vão se recusar a cumprir essas ordens absurdas. Pensem comigo. Imagina, o João Dória manda fazer lockdown até o fim do mandato deles. Vocês vão cumprir, vocês vão obedecer? Ordens absurdas não devem ser cumpridas, leis injustas não são leis. A desobediência civil é solução. E eu iria até mais longe. Eu iria como fez Garrett Soldano, no Michigan, que pegou em armas e invadiu o Congresso de Michigan. Vocês querem deixar isso aqui chegar aonde? Vocês estão vivendo o maior atentado às liberdades econômicas e civis da história da humanidade e estão respondendo como a isso? Com uma hashtag Fica em Casa? Vocês não veem como a história no futuro vai julgar vocês? Vão colocar o nome de vocês na infâmia e na vergonha se vocês continuarem defendendo essa tirania. Vocês podem me chamar de tudo aqui, mas eu pelo menos sei que vou ser bem julgado pela história, nem que demore 1000 anos.